Já pensou em como a presença do Espírito Santo pode desencadear uma transformação poderosa em sua vida? Prepare-se para descobrir uma verdade surpreendente e contrária às expectativas. Desde os tempos antigos até hoje, a influência divina do Espírito Santo tem sido fundamental para uma jornada espiritual profunda. Neste vídeo, vamos mostrar como essa conexão pode não só fortalecer sua fé, mas também trazer recompensas rápidas e duradouras para quem busca uma comunhão genuína com Deus. Fique conosco e veja como essa revelação pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre a vida espiritual. Inscreva-se no canal, deixe seu like, e juntos, no final, faremos uma oração poderosa. Vamos explorar toda a história do Espírito Santo, desvendando seus atos divinos que moldaram o caminho da humanidade desde os tempos antigos até agora. Entenderemos o significado de cada movimento e como isso se deu em contextos históricos. Ao final dessa jornada, você verá a importância do Espírito Santo em sua caminhada espiritual sob uma nova perspectiva, oferecendo uma compreensão mais clara e realista do santo. O Espírito é frequentemente mencionado na Bíblia, de várias maneiras, desde os relatos do Antigo Testamento até os do Novo Testamento. Em Gênesis, vemos o Espírito Santo pairando sobre as águas, demonstrando sua presença ativa desde o início da criação. É interessante notar que, mesmo antes de ser explicitamente revelado como um ser divino, sua influência já estava presente nos primórdios do universo. Em Gênesis versículo 1 ao 2, a Bíblia nos diz que a terra era sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus formou Adão do pó da terra e lhe deu vida. Adão foi criado à imagem de Deus, não só fisicamente, mas também em sua alma e espírito. Deus deu a Adão a capacidade de pensar, sentir e, o mais importante, criou uma profunda conexão espiritual ao infundir nele a presença do Espírito Santo. Assim, Adão se tornou um ser composto por três partes, refletindo a Trindade divina. No entanto, a história da criação logo foi ofuscada pela sombra da desobediência. Optando por desobedecer à única restrição divina, influenciados pela astuta serpente, Adão e Eva provaram do fruto proibido. Essa ação quebrou a harmonia inicial e os fez perder a conexão íntima com o Espírito Santo. A separação espiritual trouxe várias consequências. Adão e Eva, antes revestidos pela glória divina, agora experimentavam a dor da queda espiritual. Perder o Espírito Santo os tornou conscientes de sua condição caída, e a culpa, antes desconhecida, pesava sobre eles. Eles procuraram se esconder de Deus, cortando a comunhão direta que antes desfrutavam. A presença do Espírito Santo, que permeava todos os aspectos de suas vidas, parecia ter se retirado. A criação perfeita foi agora contaminada pela desobediência e a chama espiritual no coração de Adão foi extinta. A pena imposta por Deus refletia a seriedade do ato. A terra da qual Adão foi formado foi amaldiçoada e o trabalho árduo tornou-se uma realidade inevitável. Adão, que inicialmente desfrutava de um relacionamento íntimo e harmonioso com Deus, agora enfrentaria a oposição da natureza decaída. A dor e o sofrimento tornaram-se companheiros do homem, e o acesso irrestrito ao fruto da árvore da vida foi negado, simbolizando a separação espiritual causada pela desobediência. Assim, a história de Adão, a queda da criação e a perda do Espírito Santo é uma narrativa trágica sobre a escolha humana de se desviar da orientação divina. No entanto, a história não termina aqui. Nesta narrativa sombria, há um vislumbre da promessa de redenção, um farol de esperança que será plenamente revelado através da obra regeneradora do Espírito Santo na história humana. Na Bíblia, a expressão Espírito do Senhor aparece frequentemente no Antigo Testamento, denotando a própria manifestação de Deus agindo entre os homens. Desde o momento em que o Espírito de Deus pairou sobre as águas até a era dos profetas. Essa designação revela a atividade invisível e onipresente de Deus em meio à humanidade. Os antigos profetas foram movidos por essa força divina, destacando a conexão íntima entre o Espírito Santo e a inspiração profética que moldou o curso da história sagrada. Um exemplo notável encontra-se no livro de Isaías, onde o profeta expressa seu chamado divino declarando: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos." Isaías versículo 61.
Esaías, muitas vezes conhecido como o profeta messiânico, transmite uma mensagem de conforto e promessa divina em tempos de desolação. O povo de Israel estava passando por dificuldades, incluindo o exílio e a opressão estrangeira. No entanto, Isaías vislumbra um futuro de restauração e libertação, sendo um instrumento dessa mensagem de esperança. Ao proclamar que o Espírito do Senhor repousa sobre ele, Isaías anuncia que seu chamado profético é divinamente ordenado. A unção pelo Espírito é um sinal de autoridade e capacitação sobrenatural para cumprir a missão específica que Deus lhe atribuiu. A mensagem que Isaías compartilha é de boas novas para os humildes, restauração para os quebrantados de coração e liberdade para os cativos, representando a esperança da redenção promovida pelo Espírito Santo. Outro exemplo bastante interessante é o do profeta Jeremias, cujas palavras refletem a relação dinâmica entre o Espírito Santo e a revelação profética. O Senhor disse a Jeremias: "Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações." Jeremias 1:5. Este chamado ocorre no início do livro de Jeremias, quando ele ainda é jovem. Deus o convoca para uma missão específica de ser um profeta para as nações. Jeremias, inicialmente, responde com um sentimento de inadequação e juventude, duvidando de sua capacidade de cumprir tal chamado. Em resposta, Deus revela a Jeremias sua soberania sobre sua vida, enfatizando que o conhecia antes mesmo de sua formação no ventre materno, indicando um plano divino pré-estabelecido. Deus não apenas o conheceu, mas também o santificou e o nomeou como profeta para as nações antes de seu nascimento físico. Esta ordenação divina destaca a intervenção do Espírito Santo desde o início da existência do profeta, mostrando que a inspiração não foi apenas um evento único, mas um chamado divino que permeou toda a vida do escolhido. Da mesma forma, a expressão Espírito de Deus aparece em todo o Antigo Testamento, destacando a natureza divina e a santidade inerente ao Espírito Santo. Deus, sendo o único verdadeiramente santo, revela-se através do seu Espírito, agindo de forma decisiva e muitas vezes inexplicável na vida dos homens. Esta expressão nos leva a reconhecer o caráter transcendental do Espírito Santo, que opera além da compreensão humana, ungindo, batizando e habitando no coração dos homens. Outra expressão usada na Bíblia para se referir ao Espírito Santo é Espírito do Pai, reforçando a unidade da Trindade divina. O Espírito Santo é identificado como uma manifestação direta da natureza do Pai, conectando-se ao plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Esta expressão enfatiza não apenas a distinção, mas a harmonia intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelando o propósito comum na obra invisível de regeneração. A importância do Espírito Santo na comunicação com Deus transcende as barreiras temporais, manifestando-se desde os primeiros tempos da história bíblica até os dias atuais. A conexão entre o espírito humano e o divino é vital para a compreensão da vontade e orientação de Deus. A capacidade do espírito humano de sintonizar-se com o divino é fundamental para a comunhão com Deus. O Espírito Santo atua como um canal, capacitando a mente e o coração para receber revelações e instruções divinas. Sem esta ponte espiritual, a comunicação com o transcendente seria limitada, obscurecendo a compreensão da vontade divina. No entanto, é crucial entender que, devido à desobediência de Adão, o relacionamento íntimo com o Espírito Santo foi quebrado, exigindo uma intervenção específica de Deus para que sua presença continuasse moldando a história humana ao longo do Antigo Testamento. Vemos o Espírito Santo operando de maneiras extraordinárias, além de nomear e mover profetas. O Espírito Santo agiu capacitando vários líderes, e a história de Moisés exemplifica vividamente sua importância na comunicação com Deus. Quando Deus falou a Moisés através da sarça ardente, a notável presença do Espírito Santo já estava sobre ele. Confrontado com a sarça que queimava sem se consumir, Moisés foi instruído por Deus a tirar as sandálias, pois o chão ali era santo. Neste encontro extraordinário, Deus revelou seu plano para libertar os israelitas da opressão no Egito. Moisés, consciente de suas próprias limitações, questionou sua capacidade para uma tarefa tão grandiosa. Diante da hesitação de Moisés, Deus garantiu que sua presença estaria com ele, afirmando: "Estarei com você, e este será o sinal para você de que eu te enviei. Quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês servirão a Deus nesta montanha." Êxodo 3 ao 12.
Aqui, observamos a promessa divina da presença constante do Espírito Santo, capacitando Moisés para a missão de liderança. À medida que a narrativa se desenrola, vemos o Espírito Santo agindo poderosamente em Moisés durante os encontros com o faraó. Deus manifestou sua soberania através de Moisés, desafiando o líder egípcio com sinais e maravilhas. Em momentos críticos, como a travessia do Mar Vermelho, o Espírito do Senhor esteve visivelmente presente, abrindo um caminho milagroso para a libertação dos israelitas. O auge desta relação íntima entre Moisés e o Espírito Santo ocorreu na entrega dos 10 mandamentos. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde permaneceu 40 dias e 40 noites em comunhão direta com Deus. Ao descer da montanha, seu rosto brilhava tanto que o povo ficava aterrorizado na presença da glória divina. Sem o Espírito Santo, a monumental tarefa de liderar uma nação à liberdade teria sido impossível. Da mesma forma, a história continua com a jornada de Josué, sucessor de Moisés, destacando o notável trabalho do Espírito Santo na liderança e orientação divina do povo de Israel. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para liderar os israelitas até a terra prometida, uma tarefa de enormes desafios e responsabilidades. O Espírito Santo, que já repousava sobre Moisés, foi transmitido a Josué como uma continuação deste relacionamento dinâmico entre Deus e seus líderes escolhidos. Antes de entrar na terra prometida, Josué recebeu a promessa da presença divina. Deus disse a ele: "Nenhum homem será capaz de ficar diante de você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei nem te desampararei." Josué 1:5. Esta promessa foi não apenas uma expressão de encorajamento, mas uma garantia da obra constante do Espírito Santo na vida de Josué. A preparação para a conquista de Canaã envolveu momentos cruciais de comunhão entre Josué e Deus, onde o Espírito Santo capacitou e dirigiu cada passo. O relato da tomada de Jericó ilustra vividamente a cooperação entre Josué e o Espírito Santo diante dos imponentes muros da cidade. Sob a orientação divina, Josué liderou o povo em uma estratégia curiosa antes de iniciar o cerco de Jericó. Josué teve um encontro com o comandante do exército do Senhor, que se revelou como uma manifestação do próprio Deus. Esta comunicação sobrenatural destacou a santidade da terra e estabeleceu a estratégia divina para a conquista da cidade. A estratégia única revelada por Deus envolveu o cerco das muralhas da cidade durante 6 dias consecutivos. Os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, enquanto 7 sacerdotes tocavam trombetas feitas de chifres de carneiro diante dela. Os guerreiros marchavam em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia, repetindo esta rotina durante 6 dias. A peculiaridade desta abordagem desafiava a lógica militar convencional. No entanto, no 7º dia, a estratégia divina atingiu seu clímax. Josué foi instruído a realizar 7 voltas ao redor de Jericó e, ao som das trombetas, todo o povo deveria soltar um grito de guerra. O impacto coletivo destes elementos foi acompanhado por um milagre impressionante. As muralhas da cidade ruíram completamente. A cidade foi então tomada pelos israelitas, revelando claramente a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Esta estratégia não se baseou na força militar, mas na confiança na orientação do Espírito Santo. A história da tomada de Jericó torna-se, assim, um marco de intervenção divina na história de Israel, demonstrando como a liderança humana, quando alinhada com a vontade de Deus, pode realizar feitos além da compreensão humana. A importância do Espírito Santo na comunicação com Deus transcende as barreiras temporais, manifestando-se desde os primeiros tempos da história bíblica até os dias atuais. A conexão entre o espírito humano e o divino é vital para a compreensão da vontade e orientação de Deus. A capacidade do espírito humano de sintonizar-se com o divino é fundamental para a comunhão com Deus. O Espírito Santo atua como um canal, capacitando a mente e o coração para receber revelações e instruções divinas. Sem esta ponte espiritual, a comunicação com o transcendente seria limitada, obscurecendo a compreensão da vontade divina. No entanto, é crucial entender que, devido à desobediência de Adão, o relacionamento íntimo com o Espírito Santo foi quebrado, exigindo uma intervenção específica de Deus para que sua presença continuasse moldando a história humana ao longo do Antigo Testamento. Vemos o Espírito Santo operando de maneiras extraordinárias, além de nomear e mover profetas.
O Espírito Santo agiu capacitando vários líderes, e a história de Moisés exemplifica vividamente sua importância na comunicação com Deus. Quando Deus falou a Moisés através da sarça ardente, a notável presença do Espírito Santo já estava sobre ele. Confrontado com a sarça que queimava sem se consumir, Moisés foi instruído por Deus a tirar as sandálias, pois o chão ali era santo. Neste encontro extraordinário, Deus revelou seu plano para libertar os israelitas da opressão no Egito. Moisés, consciente de suas próprias limitações, questionou sua capacidade para uma tarefa tão grandiosa. Diante da hesitação de Moisés, Deus garantiu que sua presença estaria com ele, afirmando: "Estarei com você, e este será o sinal para você de que eu te enviei. Quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês servirão a Deus nesta montanha." Êxodo 3-12. Aqui, observamos a promessa divina da presença constante do Espírito Santo, capacitando Moisés para a missão de liderança. À medida que a narrativa se desenrola, vemos o Espírito Santo agindo poderosamente em Moisés durante os encontros com o faraó. Deus manifestou sua soberania através de Moisés, desafiando o líder egípcio com sinais e maravilhas. Em momentos críticos, como a travessia do Mar Vermelho, o Espírito do Senhor esteve visivelmente presente, abrindo um caminho milagroso para a libertação dos israelitas. O auge desta relação íntima entre Moisés e o Espírito Santo ocorreu na entrega dos 10 mandamentos. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde permaneceu 40 dias e 40 noites em comunhão direta com Deus. Ao descer da montanha, seu rosto brilhava tanto que o povo ficava aterrorizado na presença da glória divina. Sem o Espírito Santo, a monumental tarefa de liderar uma nação à liberdade teria sido impossível. Da mesma forma, a história continua com a jornada de Josué, sucessor de Moisés, destacando o notável trabalho do Espírito Santo na liderança e orientação divina do povo de Israel. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para liderar os israelitas até a terra prometida, uma tarefa de enormes desafios e responsabilidades. O Espírito Santo, que já repousava sobre Moisés, foi transmitido a Josué como uma continuação deste relacionamento dinâmico entre Deus e seus líderes escolhidos. Antes de entrar na terra prometida, Josué recebeu a promessa da presença divina. Deus disse a ele: "Nenhum homem será capaz de ficar diante de você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei nem te desampararei." Josué 1-5. Esta promessa foi não apenas uma expressão de encorajamento, mas uma garantia da obra constante do Espírito Santo na vida de Josué. A preparação para a conquista de Canaã envolveu momentos cruciais de comunhão entre Josué e Deus, onde o Espírito Santo capacitou e dirigiu cada passo. O relato da tomada de Jericó ilustra vividamente a cooperação entre Josué e o Espírito Santo diante dos imponentes muros da cidade. Sob a orientação divina, Josué liderou o povo em uma estratégia curiosa antes de iniciar o cerco de Jericó. Josué teve um encontro com o comandante do exército do Senhor, que se revelou como uma manifestação do próprio Deus. Esta comunicação sobrenatural destacou a santidade da terra e estabeleceu a estratégia divina para a conquista da cidade. A estratégia única revelada por Deus envolveu o cerco das muralhas da cidade durante 6 dias consecutivos. Os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, enquanto 7 sacerdotes tocavam trombetas feitas de chifres de carneiro diante dela. Os guerreiros marchavam em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia, repetindo esta rotina durante 6 dias. A peculiaridade desta abordagem desafiava a lógica militar convencional. No entanto, no 7º dia, a estratégia divina atingiu seu clímax. Josué foi instruído a realizar 7 voltas ao redor de Jericó e, ao som das trombetas, todo o povo deveria soltar um grito de guerra. O impacto coletivo destes elementos foi acompanhado por um milagre impressionante. As muralhas da cidade ruíram completamente. A cidade foi então tomada pelos israelitas, revelando claramente a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Esta estratégia não se baseou na força militar, mas na confiança na orientação do Espírito Santo. A história da tomada de Jericó torna-se, assim, um marco de intervenção divina na história de Israel, demonstrando como a liderança humana, quando alinhada com a vontade de Deus, pode realizar feitos além da compreensão humana. Outro relato extraordinário é a história de Gideão,
que destaca o trabalho incrível do Espírito Santo na vida de um líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão dos midianitas. O episódio começa com um anjo do Senhor aparecendo a Gideão, enquanto ele malhava trigo em um lagar para escondê-lo dos inimigos. O anjo cumprimentou Gideão chamando-o de poderoso guerreiro, uma saudação que contrastava com a difícil situação que os israelitas enfrentavam. Gideão expressou dúvidas e questionou como poderia liderar Israel, dada sua própria fraqueza e circunstâncias adversas. Em resposta, o anjo lhe garantiu que o Senhor estaria com ele e que ele derrotaria os midianitas como se fossem um só homem. A presença e a promessa do Espírito Santo estavam intrinsecamente ligadas ao chamado de Gideão para levar Israel à vitória. O Espírito Santo se manifestou poderosamente quando Gideão solicitou sinais para confirmar a vontade divina. Primeiramente, ele pediu ao anjo que esperasse enquanto preparava uma oferta, um gesto de busca por confirmação divina. Ao apresentar a oferta, o anjo do Senhor estendeu o bastão em sua mão e tocou a carne e os pães ázimos que Gideão havia preparado. Instantaneamente, fogo irrompeu da rocha, consumindo a oferta. Este evento extraordinário serviu como um sinal claro de que Deus havia aceitado a oferta de Gideão e estava presente em seu chamado. Ainda buscando se assegurar da vontade divina, Gideão solicitou um sinal reverso. Pediu que o chão ao redor da lã que ele havia colocado permanecesse seco enquanto o orvalho cobrisse o restante. Deus graciosamente atendeu a este pedido específico, confirmando mais uma vez sua vontade através de um sinal milagroso. Esses sinais não apenas fortaleceram a fé de Gideão, mas também evidenciaram a interação única entre o divino e o humano. Além disso, estes eventos prepararam o cenário para os subsequentes feitos de Gideão, que lideraria os israelitas com confiança renovada no poder divino fornecido pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo, Gideão embarcou em uma jornada incrível, marcada por uma estratégia divinamente inspirada e profunda confiança no poder de Deus. Inicialmente, Gideão reuniu um exército bastante numeroso, mas Deus, em sua sabedoria, o instruiu a reduzir significativamente o número de soldados. O propósito era claro: Deus queria que a vitória fosse claramente atribuída ao seu poder e não à força humana. Seguindo as instruções divinas, Gideão anunciou que qualquer homem que tivesse medo poderia voltar para casa. 22.000 homens optaram por partir, revelando o impacto do medo diante do desafio iminente. Porém, Deus ainda considerou o número restante muito grande e instruiu Gideão a levar os soldados até a água. Aqueles que se ajoelhassem para beber com as mãos na boca deveriam ser separados daqueles que levassem a água à boca com as mãos. Surpreendentemente, apenas 300 homens beberam da maneira designada por Deus. Esta seleção peculiar mostrou que esses soldados estavam alertas e prontos para a batalha. Deus disse a Gideão que com esses 300 homens daria a vitória sobre os midianitas. O Espírito Santo capacitou Gideão e seus homens para uma vitória impressionante. Armados com tochas, jarros e trombetas, eles seguiram as instruções divinas para cercar o acampamento inimigo durante a noite. No momento certo, ao som das trombetas e ao rompimento dos jarros, o Espírito Santo trouxe confusão e pânico aos midianitas, que se voltaram uns contra os outros, garantindo a vitória para Gideão e seu exército reduzido. Esta história destaca não apenas a obediência de Gideão às instruções divinas, mas também o extraordinário poder fornecido pelo Espírito Santo. A estratégia única e a confiança absoluta na orientação divina foram essenciais para a vitória alcançada por Gideão e seus homens. Esses relatos bíblicos ressaltam a importância da comunicação direta entre o divino e o humano, evidenciando a intervenção do Espírito Santo para capacitar líderes e guiar o povo de Israel em momentos cruciais de sua história. A história de Gideão é um poderoso testemunho de como o Espírito Santo opera na vida daqueles chamados por Deus. Ele capacitou Gideão a superar desafios aparentemente intransponíveis, transformando o medo em coragem e as incertezas em confiança absoluta no poder divino. Esses relatos nos inspiram a confiar na orientação do Espírito Santo em nossas próprias vidas, sabendo que ele nos capacita e fortalece para enfrentar qualquer desafio que possamos encontrar. Que possamos buscar constantemente a presença e orientação do Espírito Santo em nossas jornadas espirituais, confiando em seu poder transformador para nos guiar ao longo do caminho da verdade e da vitória. Em um momento distinto, Jesus respondeu a Nicodemos afirmando a necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso,
Questionou como alguém poderia nascer de novo sendo já velho. Jesus então explicou que o novo nascimento não se trata de um renascimento físico, mas sim de uma transformação espiritual realizada pelo Espírito Santo. Ele comparou o Espírito Santo ao vento que sopra onde quer e cuja presença é evidenciada por seus efeitos, embora não possa ser totalmente compreendida por aqueles limitados pela perspectiva humana. Jesus enfatizou a importância desta transformação espiritual para entrar no reino de Deus e experimentar a vida eterna. Ele explicou que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras destacam o papel do Espírito Santo na revelação do amor redentor de Deus e na obra da salvação da humanidade através de Jesus Cristo. A conversa entre Jesus e Nicodemos sublinha a necessidade vital do renascimento espiritual e a ação indispensável do Espírito Santo nesse processo. O Espírito Santo não apenas convence o coração humano da justiça e do julgamento do pecado, mas também capacita o indivíduo a receber e viver a mensagem do Evangelho. Ele é o agente de transformação que concede vida espiritual e comunhão com Deus. Ao longo da história bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vemos a presença contínua e essencial do Espírito Santo na comunicação entre Deus e a humanidade. Ele é o elo espiritual que conecta os corações humanos ao divino, capacitando-os a compreender a vontade de Deus e a viver de acordo com seus propósitos. O Espírito Santo não apenas inspira profetas, líderes e servos de Deus, mas também habita nos corações daqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, capacitando-os a viver uma vida de santidade e serviço em comunhão com Deus. Esta presença e ação do Espírito Santo foram expandidas para todos os crentes, simbolizada dramaticamente no evento de Pentecostes, descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos reuniram-se em Jerusalém conforme instruídos, aguardando a promessa do Pai, que era o batismo no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles com poder e manifestação visível, como línguas de fogo que repousaram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, capacitados para proclamar o Evangelho com ousadia e autoridade. Este evento marcou o início da Igreja cristã e inaugurou uma nova era na história da redenção. O Espírito Santo começou a habitar não apenas em indivíduos selecionados, mas em toda a comunidade de crentes. Ele capacitou os discípulos a testemunhar Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, cumprindo assim a grande comissão dada por Jesus antes de sua ascensão. Desde Pentecostes até hoje, o Espírito Santo continua habitando e capacitando a Igreja para cumprir sua missão no mundo. Ele concede dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, guia os crentes em toda a verdade, intercede por eles diante de Deus e produz em suas vidas o fruto do Espírito. Sua presença e ação são fundamentais para a vida e missão da Igreja, permitindo aos crentes serem testemunhas eficazes do Evangelho em um mundo que precisa desesperadamente da mensagem de salvação e esperança. O Espírito Santo desempenha um papel vital na comunicação entre Deus e a humanidade, capacitando os escolhidos de Deus para cumprirem sua missão e permitindo que a Igreja seja um instrumento de transformação no mundo. Sua presença e poder são essenciais para a vida espiritual e o testemunho cristão, e seu trabalho continua a ser uma realidade viva e dinâmica nos crentes hoje. Ele não apenas equipa os crentes individuais com vários dons espirituais, mas também habita na Igreja como um todo, capacitando-a para o serviço e a missão no mundo. A presença contínua do Espírito Santo na vida da Igreja é uma demonstração do constante cuidado e amor de Deus pelo seu povo, proporcionando-lhes conforto, orientação e fortalecimento espiritual. Além disso, a vinda do Espírito Santo após a ascensão de Jesus também cumpriu a promessa de Jesus de enviar o Consolador que estaria com os crentes para sempre. O Espírito Santo é aquele que consola nos momentos de dificuldade, orienta em momentos de incerteza e fortalece para enfrentar os desafios da vida cristã. Sua presença é fonte de conforto e segurança para todos que depositam sua fé em Cristo. Em resumo, a história da redenção revela a obra contínua e vital do Espírito Santo na vida da Igreja e na vida de cada crente. Sua presença e poder permitem que os crentes vivam uma vida de fé e serviço, cumprindo assim a missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos em todo o mundo. A promessa do Consolador ecoa até hoje,
trazendo esperança e conforto para todos os que acreditam em Cristo e confiam em sua obra redentora. A vinda do Espírito Santo depois de Pentecostes foi verdadeiramente revolucionária na história da relação entre Deus e a humanidade. Antes deste evento histórico, a manifestação do Espírito era muitas vezes temporária e específica para certos indivíduos como profetas, reis e juízes. No entanto, depois de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sem distinção de idade, sexo, raça ou status social. Esta universalidade reflete o desejo divino de se relacionar intimamente com cada crente, capacitando-os a viver uma vida que glorifique a Deus e testemunhe seu amor redentor. A busca pessoal desempenha um papel fundamental na experiência do Espírito Santo. Embora o Espírito esteja disponível para todos, a profundidade da comunhão e o impacto transformador em cada vida estão relacionados à abertura pessoal e ao desejo de buscar a plenitude do Espírito. Expressa através da oração, meditação na Palavra de Deus e uma disposição constante para obedecer, essa busca amplifica a obra do Espírito na vida de um crente. Ao longo dos séculos, a humanidade tem enfrentado as consequências da queda de Adão, resultando na separação espiritual de Deus. No entanto, a promessa de redenção anunciada desde o início se cumpriu com a vinda de Jesus. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo-se como o sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com o Criador. Esta transformação marcou o início de uma era de comunhão direta e liberdade espiritual para todos os que creem em Jesus Cristo. A vinda do Espírito Santo no Novo Testamento não apenas cumpriu a promessa feita por Jesus, mas também inaugurou uma era de proximidade íntima entre Deus e seu povo. Esta história de restauração revela não apenas a fidelidade de Deus à sua promessa, mas também sua disposição de habitar no coração de cada crente, selando-os como filhos adotivos e coerdeiros com Cristo. Oremos. Amado Pai Celestial, em sua presença nos sentimos gratos pela oportunidade de mergulhar nas profundezas de seu amor e graça através deste momento de reflexão. Reconhecemos, Senhor, a importância vital do Espírito Santo em nossas vidas, aquele que nos guia, capacita e transforma. Que cada palavra compartilhada ecoe em nossos corações como um chamado para uma comunhão mais profunda contigo. Que a compreensão do seu poder transformador nos impulsione a buscar uma vida de santidade e serviço, refletindo o seu amor ao mundo ao nosso redor. Pedimos, ó Deus, que você abençoe todos os que assistiram, para que suas vidas possam ser tocadas e renovadas pelo seu Espírito. Que cada um de nós seja fortalecido em nossa fé, alicerçada em sua verdade, e capacitado para viver de acordo com sua vontade. Conceda-nos discernimento, Senhor, para aplicar as lições aprendidas em nossas vidas diárias. E que nossas ações testemunhem seu poder e amor para aqueles ao nosso redor. Ao concluirmos este momento, pedimos que seu Espírito Santo continue a nos guiar, proteger e fortalecer. Que sua presença seja uma luz em nosso caminho, nos levando à plenitude da vida em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.